Você se considera um caso perdido de organização? Eu sei, você já baixou diversos aplicativos da moda, colocou lá todas as suas tarefas, montou, organizou e o negócio até que funcionou por umas 2 semanas, mas depois de um tempo o negócio começou a desandar, virou um cemitério de tarefas enorme e você fica se perguntando se você tem salvação. E sim, tem. Porque no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os 4 motivos que estão impedindo você de se organizar de vez. Problema número 1. Uma coisa que faz as pessoas sofrerem em relação à organização é elas acharem que elas são preguiçosas. Elas montam um plano, elas olham e se propõem a fazer uma certa tarefa e elas não fazem e elas olham e falam o que é que tem de errado comigo. A questão é que o que parece preguiça muitas vezes na verdade é apenas falta de clareza. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que está querendo entrar na minha mentoria de produtividade e ela, apesar de ter tido uma carreira comercial maravilhosa e ter excelentes resultados, ela recebeu um feedback de que ela não estava mais com a mesma gana que ela tinha antes. E ela reconheceu que isso era verdade. Mas ao mesmo tempo o que estava rolando na vida dela é que ela estava sofrendo demais com a demanda de trabalho que ela estava tendo. E nesse conflito interno que ela tinha entre eu tenho habilidade para render mais e na real eu não sei se eu estou disposta a fazer isso, ela não tinha uma clareza interna do que é que ela queria de fato. Porque esse é o grande lance. Todos nós queremos a recompensa das coisas que a gente busca. Todos nós queremos a glória e a felicidade e a alegria. A questão é, tudo isso vem com um preço. E se a gente não harmoniza internamente dentro do nosso coração, se a gente está disposto a pagar por isso, o que frequentemente acontece é que conforme esses problemas vão aparecendo, a gente começa a se questionar. E no processo de você se questionar, você começa a vacilar na execução do negócio e você fica pensando, será que eu quero isso de verdade? Eu não sei. E é justamente por isso que se você quer avançar em relação à sua organização, você precisa ter clareza do que é que você quer de fato. Não só da recompensa, mas do preço a pagar. Por isso, a maneira que eu faço isso é usando, por exemplo, o Lifebook. É uma ferramenta em que eu vou sentar e vou estruturar como é que eu quero que minha vida seja nas diferentes dimensões. Corpo, mente, dinheiro, qualidade de vida e por aí vai. E nesse processo em que eu vou refinando a vida que eu quero ter no longo prazo, fica claro para mim o preço a pagar por ela e por tabela como que eu preciso me organizar para chegar até lá. O que me leva ao problema número 2. Você talvez já tenha passado pela experiência de pegar uma tarefa que era meio grande, olhar para ela, não saber muito como resolver, então na dúvida você deita no sofá e vai tirar um cochilo. E isso, muito embora te faça se punir talvez mais do que deveria, é muito mais um sintoma de falha de planejamento do que qualquer outra coisa. Porque quando você olha para uma tarefa, ela tem complexidade demais, ou então ela te desgasta emocionalmente demais, a gente olha para ela, não consegue processar aquilo, então a gente entra num curto-circuito e, enfim, foge daquilo tanto quanto possível. E uma maneira simples da gente resolver isso é refinar o planejamento. Várias vezes quando eu pego uma tarefa que eu não tô afim de fazer, seja porque ela é chata, seja porque eu tô cansado, seja porque isso vai ser desgastante para mim, o que eu faço é destrinchar num nível maior de detalhe quais são as micro tarefas que eu preciso realizar para concretizar aquilo. E quando eu vou colocando isso, eu vou pegar o telefone, vou ligar para tal pessoa, e depois eu vou fazer A, e depois eu vou fazer B, e eu começo a computar os tempos que estão em volta naquilo, eu me dou conta de que aquela tarefa que parecia um negócio gigantesco, monstruoso e assustador, na verdade é um probleminha que vai ser meio chato de resolver, mas em 15 minutos eu atravesso aquilo e está resolvido de uma vez por todas. E quando eu faço isso, eu consigo atravessar coisas difíceis, porque o meu planejamento está fino o suficiente. Não adianta você ter um plano que ele não é eficaz, e se a sua execução não está seguindo, significa que ele precisa de mais detalhamento. O que me leva ao problema número 3. Eu conheço pessoas que têm literalmente milhares de e-mails nas suas caixas de e-mail, ou então daqueles desktop que tem 250 arquivos, ela precisa ficar caçando na unha a versão atual do arquivo que ela está procurando, e só de eu observar isso eu sinto um desespero bizarro, só de testemunhar o que aquela pessoa está vivenciando. Porque muito embora você não perceba isso, a bagunça tem um custo muito alto. Ela te custa atenção, ela te custa tempo e ela te custa esforço. Então, a maneira que eu resolvi isso na minha vida de uma vez por todas, e se você tá com um monte de coisa que você não sabe por onde começar, a melhor coisa que você pode fazer é arquiva tudo. Cria uma pasta no seu desktop, enfia tudo lá dentro e chama aquilo de arquivo do tudão. E se em algum momento você precisar de alguma pasta específica, você tira lá de lá e você começa a organizar a partir daí. Essa é uma forma muito mais fácil do que você tentar categorizar infinitas pastas que você provavelmente nem vai abrir mais daqui para frente. E a mesma coisa vale para o seu e-mail. Se você não tem
tem ideia de por onde começar a organizar seu e-mail, arquiva tudo. Porque você consegue encontrar facilmente os arquivos na sua busca, não vai ser difícil de achar, e se aparecer alguma coisa muito importante, alguém vai te mandar um e-mail para te lembrar de novo. Dificilmente vai ter alguma coisa que vai passar despercebida, mas ainda assim você pode pular uma semana e bota para, sei lá, da semana passada para trás, você arquiva tudo e você olha com um pouco mais de carinho da semana atual. Mas fato é, se você fizer isso, você já parte de uma organização mínima, é muito mais fácil você manter tudo no jeito e você vai ver a diferença de paz que você vai sentir uma vez que você abre o seu desktop e tenha 1, 2 ou 3 pastas apenas e tão somente. Porque no final das contas, não adianta simplesmente você estar organizado. Você precisa de um sistema de organização contínuo que vai te ajudar a manter isso funcionando. E se você quer saber como fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te contar.